Pai do Senhor, irmãos, creio que em breve nós voltaremos a ter culto presencial. Não vai demorar muito, se Deus quiser, né, para os irmãos se abraçar, nós também, né? Sentir a subaqueira um do outro. Essa brincadeira mesmo, irmãos, tenham paciência. Isso vai passar já. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai Celeste, diante da Tua presença estamos, mesmo em casa, recluso, obedecendo a Sua palavra, para termos cautela em tempos difíceis, que o Senhor Jesus já está às portas, trazendo consigo o galardão. E por isso, Pai, estamos pacientes. Você venceu na paciência e queremos vencer também do mesmo modo. Dá-nos paciência, dá-nos força, dá-nos vigor para continuarmos crendo, não negarmos a fé e de nenhuma forma tropeçarmos nas ciladas do inimigo. Abençoa nossos lares, recebe nossos louvores em gratidão e a comunhão do Espírito. Que assim seja, fala aos nossos corações, nos ensina, nos guia. É o que pedimos todas as coisas, em nome do Seu Filho, o Cristo. Amém. Acalmas meu fraco coração, Tu és o mesmo. Quando a esperança longe está, tomas minha dor e me guias para a cruz. Que amor é esse que deu a sua vida por mim, abrindo o céu para conhecer-te. E eu confesso que é suficiente para mim. O que eu preciso, olho para ti, vejo as marcas em tuas mãos, vejo a verdade, que quando não posso, Tu podes. Estou aqui, à sombra da Tua cruz, e continuo buscando os Teus braços abertos. Que amor é esse que deu a sua vida por mim,
Seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança a cada novo amanhecer, o amor seguro que ninguém pode roubar, que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção, que minha vida este nome, Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. De tudo que eu vivi, de todos os amores, eu prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Nada é melhor, não quero mais nada.
Irmãos, só para início de a nossa meditação, a Bíblia, segundo Apocalipse 11 aqui, Apocalipse é o relato, João relatando a suma das últimas coisas, e relatou, né, em uma linguagem antiga, e hoje só é codificada ou entendida pelo Espírito Santo, a quem o Espírito Santo quer falar. E muitas vezes é de difícil interpretação mesmo. O Espírito Santo escolhe uma pessoa ou alguém, pode ser até um asno. Deus fala através de quem Ele quer. Então, Apocalipse 11 e 18, ele fala assim, ó, iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos, a grande, e o tempo de destruíres o que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu conceito foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, e tal. Então o tempo, irmãos, o tempo é chegado da ira de Deus. E esta é uma função, irmão. Esta é uma função que eu creio que nem o próprio Deus tem prazer. Mas Ele tem a obrigação, Ele como o Deus da criação, o Criador, o Autor, Ele foi exigido pelo inimigo de tomar uma ação, punir todos aqueles que erraram. Só que Deus não é imediatista. Tem tempo, Deus sempre agiu conforme o tempo nessa existência do homem na terra. Mas agora, creio que é a penúltima destruição de Deus, porque haverá a última que é daqui a 1000 anos, em que Deus vai destruir, né? Gog e Magog, já é outra história. Só que Jesus falando dessa nossa época, que estamos começando agora, irmão, que nunca houve nem jamais haverá. Então tende o negócio a piorar. Temos uma ideia do que virá pela frente, mas não podemos afirmar nada. Tem que deixar acontecer. E segundo Jesus tem falado, vai ficar um negócio feio. Só que não precisa se preocupar, irmãos. É aqui que nós temos que usar a nossa fé. É aqui que mora, onde se tem que praticar verdadeiramente a fé. Por isso que Paulo falou que naqueles últimos tempos, muitos apostatarão da fé, por se multiplicar a iniquidade. Então você vê todo mundo prosperando em maneiras ilícitas e você acaba sendo lesado ou no mercado, ou pelo governo. De qualquer forma, você sai perdendo. Em tudo que é forma. Então isso começa a revoltar o coração. E até o meu, todo mundo, impostos abusivos. E sistema econômico não ajuda, o salário do Brasil, né? Até hoje, né? O salário, né? Aí complica. Aí se multiplicar a iniquidade, irmãos, começa a irar-se o nosso coração e somos obrigados a tomar medidas ilícitas também. Mas é aí que está a paciência do justo, que Jesus falou, melhor perder do que ganhar. Aí está a sua capacidade de crer ou não. Depende muito do que você quer levar para si ou não, tomar para si. Só que o que eu chamo a atenção aqui, irmão, é que o Senhor Jesus falando aqui nesse João relatando a arca foi vista no templo de Deus, é exatamente o que o Senhor Jesus alertou para os seus discípulos e na verdade alertando a nós, dizendo que naqueles últimos dias será como os dias de Noé. Falando aí em 17, 26 de Lucas, ele dizia assim, ó, como também da mesma 26, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem.
comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Então, né, mano, se você deu, né, e Jesus fala também de Ló, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então, né, você começa a ler lá em Gênesis, irmão, 6, parece que Deus está se referindo ao nosso tempo. Em Gênesis 6 aí, Deus fala dessa maneira. Muita gente conhece, mas parece que Deus está se referindo ao nosso tempo também. Muito semelhante. Em Gênesis 6,13, Deus fala assim, ó, 6,13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca. Então está aqui Jesus aconselhando, irmão, dando referência a Noé como um alerta a nós. Por isso Deus fala: faça para ti uma arca. Agora nós não vamos, né, a equipe de Arujá arrancar um monte de árvore aqui atrás e fazer uma árvore, uma arca, um barco, para nos livrar dos tempos angustiosos que estamos vivendo. É figura, irmãos. Também em Jó aí, quando Ló, como Deus falou em Ló, quando alertou Ló, né, Deus, não vou abrir aqui não. Deus, por amor de Abraão, livrou Ló de uma punição. Só que eu quero ler aqui, irmão, só para vocês, irmãos, entender, 19, 18, 20. Aqui que está, irmãos, como Deus, chega o tempo de Deus agir como juiz e punir. Só que Deus não tem prazer em punir, irmão. Só que a lei de Moisés, ela veio como um preço, dar preço ao pecado. Para tal tipo de pecado é tal punição. Ou até mesmo Paulo falando que pessoas que não têm ciência da lei de Moisés, que Deus deu, e muitos até políticos se baseiam, né? A Constituição de muitos países é embasado, né, nesses mandamentos, porque a sociedade vive mais organizada, né, entre si, para não ficar aquele caos. Então muitos, né, usam dos 10 mandamentos como base: não matarás, não roubarás, é certa punição, só como base. Só que para quem não está em Cristo, irmão, a lei de Moisés está em pleno vigor. E segundo Deus, né, vai julgar, segundo o Evangelho de Paulo, Deus vai ter que punir, irmão. Chegou o tempo, como lemos lá, de retribuir, né? O tempo chegou de punição da ira, irmão. E tem mais gente que sofrerá mais punição do que outros. Isso aí já é outra coisa, mas é conforme os seus delitos. E só quem pode se livrar, irmãos, desse tempo é quem toma para si uma aliança, uma aliança com Deus. Noé achou graça aos olhos de Deus. E qual é a diferença de Noé, irmão, para aquela geração? Exatamente uma coisa: a obediência. Ele ouviu e obedeceu, creu. Fé, como a fé é importante, irmão. Pode ser que Noé, irmão, os contemporâneos de Noé não creram no que ele falou. Ló também não creram, riu-se de Ló, né? Não creram em Ló também. Ló chamou os próprios genros: vamos sair daqui porque Deus vai destruir essa cidade. E os próprios genros, que era dele, riu-se dele e não quis sair da cidade. E da mesma forma agora, muita gente desacredita nas palavras do Senhor Jesus e infelizmente vai sofrer a punição. Por isso que Jesus falou: quem não crê em mim já está condenado. Quem crê em mim será salvo. Quem não crê em mim já está condenado. Mas não é Deus que condena. Deus tem que
punir, é o dever dele. Olha assim que ele fala aqui em 18 de Gênesis, 18:20. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim. Se não, sabê-lo-ei. Uma coisa interessante, irmão. Deus, Ele está em todo lugar, sabe de tudo, ouve a tudo, e até os próprios pensamentos do mais recôndito do homem. Deus está lá, é a natureza dele. Por que ele falou uma coisa dessa, então? Porque aqui está, irmão, Deus, né, tem que ignorar até certa cota, até certa medida. Deus ignora como se o homem não existisse, ele faz o que bem lhe aprove. Só que chega um tempo em que a medida, a cota chega ao fim, é chegado o tempo da paga, da fatura, de pagar a fatura. Então Deus, né, subiu ao clamor. Quem deve ter falado? Talvez Ló, ou talvez o próprio Lúcifer, falando para Deus punir. E Deus teve que punir, irmão, Sodoma e Gomorra, e foi destruída. Por isso que Jesus citou a destruição. E Noé foi a terra inteira. Foi tomado, como lemos aqui, o fim de toda a carne é chegado. Parece que está falando do nosso tempo. Essa desgraça está acontecendo no mundo, irmão, é só o começo. Vai morrer ainda muita gente ainda, com outros males. Esse já está chegando perto do fim, com essa vacina. Mas virá outros males, não só a saúde, mas de outras formas. E 7 taças é consumida a ira de Deus, irmão. De 7 formas, ou a segunda e terceira taça é muito semelhante. Mas não é nesse assunto que eu quero entrar. Eu quero entrar é nosso, irmão. O que nos cabe entender, o que nos cabe tomar posse, porque nós temos que entrar na arca. Então fui ver no Aurélio o que significa arca, significa baú, baú, uma caixa, é isso que significa arca, né? Então Deus mandou Moisés fazer uma arca, mano. E até Moisés, quando era novo, quando nascera, o faraó viu que o povo de Israel estava se multiplicando muito, muitos sabem dessa história, foi fato, e deu ordem às parteiras hebreias que se nascesse menino, né, que matasse, estrangulasse na hora. Na época não tinha ultrassom, né, irmão? É coisa da década de 70 aqui, né? É coisa nova. Agora, né, faz já a revelação lá. Naquela época não, quando nascesse na hora, né? Então, se nascesse mulher era poupado. Então, né, quando nasceu Moisés, muitos estavam sendo mortos e a mãe dele ainda escondeu por 3 meses ainda. Mas não tendo mais como se esconder, ela fez uma arca, uma manjedoura, mas tem muita Bíblia que fala arca, né, e para salvar a vida do menino, ó, simbolizando de novo uma arca para salvar a vida. Tudo é dica para nós, irmão. Tudo é dica para nós, de alguma maneira nós nos livrarmos dessa punição. Mas o Senhor Jesus não é essa arca, Mateus? Sim. Mas irmãos vão aprender hoje, como eu também aprendi, que para você conservar essa aliança, irmãos, tem 3 elementos, né, que eu também não sabia. Por isso que é bom, irmão, ser guiado pelo Espírito Santo. De alguma forma, às vezes, nós sofremos ou seremos reprovados porque não atentamos para tudo que o Senhor Jesus disse, ou a Bíblia inteira diz, ou o Evangelho de Paulo. Então, mas naquele dia muitos, irmãos, Jesus fala muitos, são muitos. Senhor Jesus, eu confessava teu nome, eu dava o dízimo, eu orava, eu seguia os teus mandamentos. Mas a pessoa talvez não seja condenada, irmão, mas também talvez não agarie, vai ser reprovado para ter outra categoria. Vai ser uma categoria inferior. Então somente não será aquela categoria dos primogênitos. Aqui é outra história, mas é fato, irmão. Então, de alguma forma, nós ser reprovado, não temos nem o que reclamar para o Senhor Jesus.
Por isso que temos que seguir passo a passo o que o Espírito diz às igrejas. Então, Davi, irmãos, ele desejou trazer essa arca, esse baú que Moisés fez no tabernáculo e Deus ordenara, fazer uma arca com uma certa medida, banhada a ouro e com 2 querubins. Com 2 querubins fazendo sombra dentro da arca. Então, vamos entrar mais a fundo daqui a pouco. Só para Davi. Davi, ele, a arca estava na casa de Abinadab, se eu não me engano. Porque até quando Eli morreu, Saul estava uma bagunça. Samuel tinha morrido. E a arca não estava mais na tenda, ninguém mais armava o tabernáculo. Estava na casa de Abinadab. Então Davi conquistou Jerusalém e quis trazer a arca para Jerusalém para representar que Deus está ali no meio. Então trouxeram no carro 2 homens, acho que era Uzá, e outro era o outro nome lá. Só que quando os bois estavam trazendo, aquele estado não tinha asfalto, irmão. Não tinha asfalto, era uma buraqueira danada. Lama, se tivesse chovido, uma poça de lama, era uma barraqueira danada. Então os bois trazendo com o carro, e a arca estava pendendo para o lado, e o Uzá foi na arca para tentar não deixar a arca cair, e a ira de Deus se acendeu, está escrito lá. Ele morreu na hora. Então Davi ficou triste, ficou sabendo, porque Davi pensou assim, irmão, então Deus foi reprovado. Será que Deus me reprovou? Por que aconteceu uma coisa dessa? E agora, como vou trazer? Ele fala, como trarei a aliança, a arca de Deus a mim? E a casa ficou num certo varão lá, que eu esqueci o nome, por 3 meses. E aquele varão começou a prosperar. Aí chegou aos ouvidos de Davi que a ira do Senhor tinha se apartado. Então o que ele fez? Ele chamou os levitas, que ele lembrou da palavra do Senhor. Chamou os levitas e falou, santificai-vos, porque vocês vão trazer a arca. E eles foram lá e trouxeram a arca, foi uma festança. Então o que isso quer dizer, irmão? A arca da aliança, ela era guardada por querubins e também na tenda do tabernáculo tinha querubins. Fazendo referência ao direito de Lúcifer. Porque as pessoas não tinham direito de acesso a Deus, só tinha o sumo sacerdote, e ainda fazia sombra. O que era sombra? Sombra não é a imagem real das coisas. Então, dando a entender o Espírito Santo, que fala em Hebreus, até a carta em Hebreus ele fala, que o caminho do propiciatório estava fechado. Então, quando Jesus consumou a obra do Pai, o véu do templo foi rasgado, e qualquer um que se fazer do direito do Senhor Jesus, do perdão dos seus pecados, tem direito aí a esta aliança, a esta arca. Aqui é o primeiro passo. Por que o primeiro passo? Porque para nós conservarmos essa aliança, irmão, existem 3 elementos que estavam lá dentro. Vamos lá, abrir em Hebreus aí, 9:3 aí, Mas depois do segundo véu, se referindo ao tabernáculo, estava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro todo em redor, e que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto, e sobre a arca os querubins da glória, que fazia sombra no propiciatório. Amém. Então a arca da aliança, irmão, tinha 3 elementos dentro. O primeiro elemento era o maná. Então, para a pessoa dar a entender esse aqui, irmão, o Espírito Santo, que para você, o primeiro passo é você se lavar dos seus pecados, no sangue do Senhor Jesus, você ter direito pelo Espírito, irmão, conexão com Deus. É como se fosse a internet. Você não tem internet, você não paga lá a operadora ou o seu Wi-Fi, você está desconectado. Mas o Senhor Jesus não cobra de você, não vai ser igual a operadora. Esse acesso ao Pai, irmãos, é uma coisa no Espírito. Quando você ressuscita, aceita o Senhor Jesus, você começa a ter conexão com Deus. E isso é coisa no Espírito.
Então quem dá essa conexão, esse direito é o Senhor Jesus. Não tem outro caminho, não tem jeito. E por isso que quando você está na luz, irmão, você começa a entender o propósito da sua existência aqui. Eu creio, irmão. Eu creio muito nisso. E o primeiro elemento, irmãos, é o vaso que estava dentro da arca. O vaso, o maná. Então, o maná é o quê? O pão do céu, do Senhor Jesus. Então, se a pessoa não escuta o pão, irmão, se esse pão não vem do céu, a pessoa não conserva a aliança. Ela pode até numa igreja aceitar o Senhor Jesus, está salvo da condenação, irmão. Crer no Senhor Jesus será salvo em toda a tua casa. Só que a aliança de Deus com o povo, irmão, o tabernáculo que se refere ao Apocalipse, a Nova Jerusalém que desceu do céu, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Para morar na Nova Jerusalém, para você ser a Nova Jerusalém, irmão, você tem que estar no teu coração, esta arca, esses 3 elementos. Então, se você não receber do pão da vida, não comer do maná, que é o Senhor Jesus, a sua aliança está sem vínculo. Está faltando elementos, não está validada. O segundo elemento, irmãos, é a vara de Arão que estava lá dentro. Mas não é a vara de Arão, conforme os preceitos do Antigo Testamento. A vara de Arão é o Senhor Jesus, o bom pastor, que ele fala, eu sou o bom pastor. E o bom pastor, irmão, ele guia as ovelhas. Quem é ovelha, irmãos, obedece. É aqui que está outro ponto. Se você não obedece ao teu pastor, que é representante do Senhor Jesus, você também está com a sua aliança invalidada. Por isso que não vai reclamar com o Senhor Jesus. É aqui 3 elementos que nós temos que entender, irmãos, que isso tem que estar no nosso coração. Houve um fato, há uns anos atrás, em 2005, 2006, quando começou a introduzir a graça, irmão, como nós começamos a abrir a mente. Então, aí nós começamos a tocar aquele rockão pesado na igreja, né? Começou a noite livre, começou a papá, né? Aí a calça rasgada, né? Aí nós subia na caixa, pular na bateria, quase dar a bica, né? Só aquela coisa, né? De jovem, pá. Aí tava indo numa linha tão assim, tão light, irmão, que, né, surgia em coração de alguns jovens, o meu até hoje não, de fazer tatuagem. Só que naquela época, irmão, o pastor falou, não é para fazer, não é pecado. Mas se, estou falando aqui, estou aconselhando não fazer, se fazer. A maioria acatou, irmão, só que teve alguns naquela época que não acatou, fizeram a tatuagem. Então o que eu quero chegar, irmão? Não é pecado nenhum fazer tatuagem. Só que naquela época o pastor, que é o irmão Carlos, o Espírito Santo falou para ele, foi do Espírito, fala para não fazer. Se aquelas pessoas tivessem esperado um pouco, irmãos, hoje estava liberado, né? Naquela época ainda não estava. Mas, Mateus, não é pecado. Só que você caiu na vara de Arão. Você não obedeceu o seu pastor. E aqueles poucos que fizeram, irmão, não estão na igreja hoje. Agora você fala, mas não é pecado. De fato não é, irmão. Mas o Espírito Santo às vezes usa o pastor para falar alguma coisa. Se você não obedece, você está reprovado. E como eu também. Então, se o pastor hoje em dia, o pastor Takayama Moro, falar uma coisa, às vezes, né, até, mas não tem nada a ver. É verdade, não tem nada a ver. Mas às vezes você está reprovado como ovelha. Você não é ovelha, você é bode. O Senhor Jesus não é pastor de bode. Então temos que tomar muito cuidado, irmão, de não ser reprovados em alguma coisa. Mateus, mas está ficando chato ser evangélico então. Só Jesus falou, irmão, meus fardos não é pesado. Você não sabe o que nos aguarda, irmão. O Senhor Jesus é uma pessoa muito, muito mansa, muito amorosa, muito desejável. É uma pessoa que, né, não que eu conheça tão bem quanto eu estou falando. Queria conhecer e vou, se Deus quiser. Mas está a minha fé aqui. Aquele que perder a sua vida, ganhá-la-á. Muitas vezes, às vezes, tem pessoa que ser evangélico é uma coisa penosa. Para mim não é, irmão. Tem coisa que mesmo se torna uma coisa bem difícil de executar. Mas, né, temos que ser fortes, irmão. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E o terceiro elemento, irmãos, é
as tábuas, né, do concerto. E Deus falou lá em Jeremias e em vários profetas falando, eu farei com eles um novo concerto. Não um concerto escrito em tábuas, mas um concerto feito no seu coração. Então aquele que obedece, irmãos, aos mandamentos do Senhor Jesus, cada um tem a sua lei dentro de si. Nesses tempos agora, irmãos, que não está tendo culto, é aí que você tem que provar que você está sendo guiado pelo Espírito Santo. Que nós temos aqui dando as diretrizes, pastor Takayama, Mamoro, pastor Carlos, irmão Nivaldo, e até os irmãos aí, né, irmão Nael na Vila Escócia. Mas você está, né, ninguém está te vendo, você pode fazer o que você quiser. Só que se você está esquecendo de executar, de guardar as palavras do Senhor Jesus, você não o ama. Jesus falou, quem guarda minhas palavras é quem me ama. Por isso que a Bíblia está farta de conselho, irmão. Fugir da idolatria, fugir da prostituição, fugir da lascívia. Mateus, mas nada mais é pecado, de fato, irmão. Mas o ruim é Lúcifer, que uma hora ele te pega. Deus está aqui para perdoar toda vez, irmão. Você vai vencer falha, Deus perdoa. Você falha, Deus volta a perdoar. Isso é fato. Deus é Pai, irmão. Ele ama de tal maneira. Mas Ele aconselha você tomar cuidado, porque uma hora a Lúcifer vai te pegar. E assim Ele falando, toma cuidado, Pai, que ninguém tome a tua coroa. Falei, Mateus, para você tomar cuidado. É, Pai, a carne é fraca, né, Jesus? Eu não posso fazer mais nada. Porque o tempo de agora, irmão, você entrar na arca, é agora, de você conservar essa aliança. Provar que você tem conservado essa aliança. E por isso que as tábuas do concerto, irmão, o mandamento mais incisivo é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Por isso que João fala aqui, irmão, que às vezes muita gente fala que ama a Deus, mas aborrece o próximo. Ele fala aqui, ó, João, 1 João, só para nós lembrarmos, ele falando dos mandamentos aí, de amar o próximo, e ele fala, irmãos, né? É João 2,11. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, quem aborrece o seu irmão não está em trevas. Você que molesta teu irmão por alguma causa, você que, né, fica de alguma forma irritando o irmão, ou, né, assediando as irmãs, ou de alguma forma cobrando o irmão sobre juros, prestou dar juros, de qualquer forma de você aborrecer o teu irmão na rede social, perseguindo, jogando indireta. Não, você está em treva. Jogando indireta, né? Joga indireta, né, no TikTok, no Instagram, né, no status do... Você está em trevas, irmão. Desculpa falar, você está falhando nas tábuas do concerto, que é amor ao próximo e a Deus. Mas eu amo a Deus, irmão Mateus. Eu dou dízimo, vou parar de dar dízimo. Para, irmão. Então, é pior ainda, se você, Jesus falou, se você tem alguma causa com o teu irmão, Deus não está nem recebendo o teu dízimo, irmão. Se tem alguma irmã aborrecida com você, teu dízimo não está sendo nem aceito, nem adianta dar o dízimo. Então, conserta-te. É tempo de você entrar na arca, de nós entrarmos na arca, irmão. De conservarmos essa aliança. Que a aliança de Deus é esta, irmão, com os homens. 3 elementos. Então, fica de alerta, irmãos, como a mim também, irmão. Porque aí, como temos aprendido que este mundo vai perecer, só tem 10 anos, irmão, desse sistema. No máximo 10 anos. Desse sistema capitalista que te cega, que te faz usar de maneiras ilícitas, te aprisiona num mundinho de terreno. Liberte a tua mente, irmão. O Senhor Jesus está aí, debaixo da brecha, braços abertos para... Vai no teu quarto, irmão. Jesus está à porta e bate. Quem abrir, eu entrarei. Então, não tem coisa mais gostosa, irmão, no mundo, do que você ter comunhão com aquele que deu a vida por você. Por aquele que, nessa época agora, ele quer tomar você para si. E te livrar do mal que há de vir.
Amém, irmãos? Só isso que tem para falar, né? Que Jesus deu alerta sobre a arca de Noé. Será como o dia de Noé. Só que qual foi a sorte de Noé? Ele entrou na arca, obedeceu, construiu a arca. Ele fez a aliança com Deus. Amém? Então, para conservar esta arca, esta aliança, temos que conservar esses 3 elementos. Amém, irmãos? Então, vamos tomar muito cuidado, amém? Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai Celeste, obrigado sempre, sempre, eterna gratidão, porque cremos na palavra do Seu Filho, cremos neste Evangelho puro, sem mistura, e agradecemos pelo maná, agradecemos pela instrução que é a vara, e também agradecemos por Espírito Santo nos fazer executar o amor ao próximo, o amor a Deus. Nos conserva, Senhor, em aliança, porque o tempo está próximo e Tu estás às portas. Livra a nossa família deste mal, deste vírus. E a todos os irmãos que precisam de emprego, Pai, abre a porta de emprego, porque é chegado o tempo do galardão, se for da Tua vontade. Abençoa o Teu povo, é o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, Teu Filho. E que o amor do Pai, e o amor do Filho e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, agora e sempre. Amém. Fique na paz.